Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo palpite de futebol para essa quarta-feira, dia 28 de agosto, vamos pra cima. Galerinha, vem com Xande Show, galerinha, tá esperando o quê? Para se inscrever no canal, sugestão de bilhete da segunda-feira, deu green, né, melzinho na chupeta, mamão com açúcar, vocês escolhem. Sugestão foi Palmeiras para vencer a partida, venceu. E deixei Flamengo para vencer a partida, o Flamengo venceu aí de 8-0, né, uma goleada aí histórica, beleza, em cima do Vitória. E com relação à nossa sugestão de bilhete da terça-feira, né? Fomos com o Cardiff com empate anula, ele venceu de 3-0. Fomos aqui no jogo do Braithwaite contra o Stuttgart, fomos de jogo acima de 1,5 gol, né? Que era para complementar, saiu só 6 gols no tempo normal. E fomos com o Sunderland aqui, casa com empate anula, o jogo foi empate aí no tempo normal, o investimento aqui foi devolvido, né? A cotação foi excluída, melhor falando. Beleza? Green parcial aqui na nossa sugestão de bilhete da terça-feira. Estamos invictos na semana, graças a Deus. Beleza? Galerinha, vem com o Xande Show. Tá esperando o quê para se inscrever no canal do Palpite do Xande? Vamos pra cima. Galerinha, começando nossos palpites, né? Dessa quarta-feira. Jogo aqui da Liga dos Campeões Qualificação. Primeiro jogo é o Karabakh contra o Karabakh, né? Karabakh contra o Ferencváros. Primeiro jogo, o Karabakh venceu fora de casa pelo placar de 3-1. Jogo de volta, né? O Karabakh já está com o placar na vantagem, né? Não tem por que se expor, beleza? Então, parte ofensiva aqui por parte do Ferencváros. Olhando aqui, galera, o retrospecto do Karabakh como mandante, né? Karabakh. Ele vem aqui de 3 derrotas e 2 vitórias, com 3 jogos acima de 1,5 gols. E temos aqui o Ferencváros vindo de 3 vitórias e 2 empates, com 4 jogos acima do 1,5, 4 jogos com ambos marcos. Confronto direto entre eles, com o mando de campo do Karabakh, tivemos um jogo em 2022, tivemos um empate pelo placar de 1-1. Pessoal, nessa partida, né, o Ferencváros está com a desvantagem de 2 gols, então vai ter que ir para cima com tudo em busca aí de pelo menos um empate, né, para levar para os pênaltis. Então, eu vou acreditar em um jogo para mais que 1,5 gols. Karabakh vai ficar na defensiva, mas o Ferencváros vai ter que se expor, então pode fazer gols e sofrer gols. Então vou de jogo acima de 1,5 gols, esse é meu palpite mais provável. Meu palpite tá arriscado de cotação maior, vou arriscar aí em ambos marcam, beleza? E meu palpite placar exato é 2-1 para o Karabakh, 2-1 para o time da casa. Próximo jogo, galerinha, Copa da Liga Inglesa. Galerinha, cautela em jogos de Copa, né? Porque muitas vezes o time vem aqui, né, a equipe vem com um time misto, beleza? Então, pode vir com vários reservas, sub-20, aí vir um time muito mesclado. Então, cautela aí nos seus investimentos quando tem jogo de Copa, principalmente Copa desses times aí da Europa, beleza? Galerinha, temos aqui é jogo único, galerinha, beleza? Empatou, vai para os pênaltis, né? Temos o Everton vindo aqui em seu mando de campo de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, e o Mansfield vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto entre eles não temos, considerando o mando de campo do Everton. Galerinha, aqui eu vou para o Everton vencer a partida, esse é meu palpite mais provável, vitória do Everton. Quem quiser uma cotação maior, Everton para vencer e marcar mais do que 1,5 gols, acredito no handicap asiático menos 1,5 contra o Everton, para ele vencer com 2 gols de diferença, e meu palpite de placar exato é 3-0 para o Everton. Próximo jogo é o Fulham contra o Bristol, também pela Copa da Liga Inglesa. Temos o Fulham vindo de 3 vitórias, um empate e uma derrota, com 4 jogos acima de 1,5 gols. E o Bristol vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E nos confronto direto entre eles, né, por incrível que pareça, são 4 vitórias do Bristol e apenas uma vitória do Fulham, beleza? E todos os 5 jogos com mais de 1,5 gol na partida. Pessoal, vou acreditar aqui em um jogo para gols, né? O Fulham é freguês aí do Bristol, né? Mesmo o Bristol sendo de uma divisão inferior, mas então eu vou aqui em gols, devido aqui o Fulham ser muito fraco aí quando joga contra o Bristol, né? Então sempre toma gols aí. Então vou de jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete. Esse é meu palpite mais provável, jogo acima de 1,5. E acredito como palpite arriscado de cotação maior, vitória do Fulham para vencer a partida. Palpite placar exato, vou de 2-1 para o Fulham. Próxima partida pela
La Liga, né, Campeonato Espanhol, Celta de Vigo contra o Betis. Na classificação, o Betis é o 7º colocado com 4 pontos e o Celta de Vigo, o 15º colocado com apenas 1 ponto. Fez 2 jogos, né, perdeu um e empatou o outro, aqui o Celta de Vigo, beleza? Enquanto aqui o Betis fez 2 jogos também, venceu um e empatou o outro. Pessoal, o Celta de Vigo jogando em seu mando de campo, né, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 vitórias, enquanto o Betis, como visitante, vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E nos confrontos direto entre eles, nos últimos 5 jogos com o mando de campo do Celta de Vigo, 3 vitórias do Celta de Vigo, né, 1 vitória do Betis e 1 empate. Tivemos 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, vou acreditar aqui em um jogo mais travado, eu vou acreditar em um jogo para menos do que 4 gols, né? Então eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols na partida. Esse é o meu palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5. E quem quiser uma cotação um pouco maior, eu só vou aqui na dupla chance no Celta de Vigo, beleza? E vou acreditar em um possível placar exato, eu vou de 1-1. Próxima partida é o Benfica contra o Fenerbahçe, jogo válido aí pela Liga dos Campeões qualificação. O primeiro jogo foi 0-0. O Benfica, aqui jogando em seu mando de campo, vem de 4 vitórias e 1 derrota, 4 jogos com marca 1,5 gol na partida. E o Fenerbahçe, como visitante, vem de 2 vitórias, 2 empates, corrigindo, galera, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, 4 jogos acima do 1,5 gols. E nos confrontos diretos entre eles, tivemos 4 jogos, né? O Benfica venceu as 4 partidas, sendo 3 com marca 1,5 gols, beleza? Galerinha, eu vou acreditar para o Benfica se classificar. Eu acredito nessa condição, Benfica para se classificar como palpite mais provável. Acredito também para um jogo para pelo menos 2 gols, né? O primeiro jogo foi 0-0, mas aqui é o jogo de volta, saindo um gol para qualquer um dos lados, né? A outra equipe vai ter que se expor. Então eu vou de jogo acima de 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. Já falei, né, que acredito no Benfica para se classificar, beleza? E galerinha, vou como palpite arriscado a vitória do Benfica para vencer a partida. Vou acreditar no possível placar exato, eu vou de 2-1 para o Benfica. Próxima partida é o Clube Bruges contra o Rangers. Primeiro jogo, o Clube Bruges venceu fora de casa, né? Surpreendeu, venceu pelo placar de 3-1. Agora o Rangers tem que correr atrás do prejuízo. O Clube Bruges, que joga no seu mando de campo, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. E enquanto o Rangers, como visitante, vem de 4 empates e 1 derrota. Todos os 5 jogos acima do 1,5, todos os 5 jogos com ambos marcam. E confronto direto entre eles, tivemos um jogo aqui em 1993 que não vale a pena levar em consideração. Pessoal, vou acreditar no jogo aqui para gols. Vou acreditar no jogo para pelo menos 2 gols na partida. Esse é o meu palpite mais provável, jogo acima do 1,5 para complementar um bilhete, beleza? E o palpite arriscado é ambos marcam. Vou acreditar em ambos marcam como palpite arriscado. Vou acreditar no possível placar exato, eu vou de 1-1, beleza? Próxima partida é o Copenhague contra o Basel. Primeiro jogo foi 1-1, agora é o jogo de volta. O Copenhague que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Basel vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Com todos os 5 jogos acima do 1,5, todos os 5 jogos com ambos marcos. Não temos confronto direto entre eles. Pessoal, vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols novamente. É jogo de volta, né? Sair no gol, como eu já falei, o outro time tem que se expor, então eu vou de jogo acima de 1,5 gols como palpite mais provável. E como também acredito como mais provável para o Copenhague se classificar, beleza? E quem quer um palpite maior, com mais risco, vitória do Copenhague para vencer a partida. E meu palpite de placar exato vai ser 2-1 para o Copenhague, 2-1 para o time da casa. Nossa próxima partida é o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, né? Galerinha, mais antes, né, pedir para você que ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, galera, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, não custa nada. O cara que mais acerta bilhete aqui no YouTube, bota aí nos comentários se eu estou enganando vocês, se eu estou mentindo. Vem com o Xande, galera, vem com o Xande Show, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, vamos pra cima. Galerinha, temos Atlético Mineiro contra Cruzeiro, né, jogo válido aí pela Copa do Brasil, primeiro jogo, então aqui deve ser um jogo mais estudado, beleza, com mais cautela. Temos o Atlético Mineiro como mandante vindo de 3 derrotas e 2 vitórias, enquanto o Cruzeiro vem de 3 vitórias e 2 empates. E nos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Atlético Mineiro. O último confronto entre eles tivemos um empate de 0-0.
E galerinha, apenas um jogo, né? Saiu mais do que 3,5 gols na partida, beleza? E tivemos 3 jogos acima do 1,5. Galera, eu vou acreditar em um jogo travado, né? Primeira rodada da Copa do Brasil aí, né? Primeiro jogo, melhor falando. Então eu vou de jogo abaixo de 4 gols, então eu vou de jogo com menos do que 3,5 gols, para não sair 4 gols na partida. Esse é meu palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5 gols. E vou acreditar também na dupla chance aqui no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com empate, e quem quiser uma cotação maior, eu ia de casa com empate anula, mas não, galerinha, que eu vou só de jogo abaixo de 3,5 e vou de dupla chance, beleza? No Atlético Mineiro, só vou nessas duas condições e vou acreditar no possível placar exato de 1-1, beleza? Vou de 1-1 nesse jogo. O próximo jogo é o Atlético Paranaense contra o Corinthians. Então, jogo de ida, né? Os 3 jogos são de ida, nessa quarta-feira. Temos o Atlético Paranaense vindo de 3 empates, uma vitória e uma derrota. E o Corinthians como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E nos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e apenas uma vitória do Atlético Paranaense. Todos os 5 jogos abaixo de 2,5 gols, beleza? E apenas 2 jogos com mais do que 1,5 gols. Eu também vou em jogo para poucos gols, acredito em um jogo abaixo de 3,5 gols para não sair 4 gols na partida. Esse é meu palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5. E galerinha, vou de dupla chance aqui no Atlético Paranaense. Esse é meu palpite arriscado de cotação maior, Atlético Paranaense com empate, beleza? Palpite de placar exato, vou de 1-0 para o Atlético Paranaense. Galerinha, deixa aí nos comentários se você concorda com esse palpite aí, 1-0 Atlético Paranaense contra o Corinthians, ou vocês acham que o Corinthians ganha, dá outro placar. Coloca aí nos comentários, beleza? Galerinha, temos Vasco e Botafogo, né? Clássico carioca. O Vasco, que vem aqui como mandante de 3 empates, uma vitória e uma derrota. Todos os 5 jogos acima de 1,5 gols, todos os 5 jogos com ambos marcam. O Vasco, né, que depois que meteu aí o 6-0 no Santos, já perdeu 2 jogos seguidos, então o técnico do Vasco já tem que ficar aí meio desconfiado. Se for desclassificado aqui pelo Botafogo, sei não, se ele não cai fora aí do Vasco, beleza? Olha, o Botafogo vem como visitante, né? Botafogo de visitante vem de 4 vitórias e uma derrota, com apenas 3 jogos acima de 1,5 gols. E confronto direto entre eles, temos 3 vitórias do Vasco, uma vitória do Botafogo e um empate. Temos apenas 3 jogos acima de 1,5 gols e todos os 5 jogos abaixo de 3,5 gols. Também vou em jogo disputado, galera. Vou em jogo abaixo de 3,5 gols como palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5 gols. Quem quiser uma cotação maior com mais risco, eu vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols, como palpite arriscado, jogo acima do 1,5 gols, galera. Palpite arriscado é jogo acima do 1,5. E quem quiser uma cotação de maior risco ainda, é ambos marcam. E vou acreditar no possível placar exato. Aqui eu vou de 1-1 também, beleza? Pessoal, esses foram os nossos palpites para essa quarta-feira, né? Chegou até aqui, galera. Não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve no canal, não custa nada, beleza? Gosta dos palpites do Xande? Chega junto, né? Estou aqui todos os dias tentando ajudar vocês. E vocês me ajudam aí com o seu like, com o seu comentário, se inscrever no canal, beleza? Galerinha, vamos pra cima, beleza? Vamos pra cima nessa quarta-feira. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Galerinha, complementando as informações do nosso grupo VIP, né? Apenas R$19,99 mensal, galerinha, para participar. Tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu dinheiro, que é garantida, galera. Participa, galera, por 7 dias para você ver se você vai sair do grupo VIP do palpite do Xande, beleza? Beleza? Vamos pra cima. Galerinha, como participar, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E tem um grupo free, galerinha, que eu também dou algumas dicas lá pelo grupo free, que é só pelo Telegram. E o VIP é pelo Telegram e pelo WhatsApp. A pessoa escolhe como quer, beleza? Galerinha, minha sugestão de bilhete, né, para essa quarta-feira, né? Quarta-feira vou aqui de todos os 3 jogos da Copa do Brasil, galerinha. Eu vou de jogo abaixo de 3,5 gols. Jogo abaixo de 3,5 gols aqui no Atlético Mineiro. Jogo abaixo de 3,5 gols aqui no Atlético Paranaense. Jogo abaixo de 3,5 gols aqui na
no Vasco contra o Botafogo, beleza? Então, 3 jogos abaixo de 3,5 gols, Vasco e Botafogo menos do que 3,5 gols, para não sair 4 gols, Atlético Paranaense e Corinthians, jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols na partida, e Atlético Mineiro e Cruzeiro também vou de jogo abaixo de 3,5 gols, para não sair 4 gols na partida, beleza? Essa é a minha sugestão de bilhete para essa quarta-feira. Galerinha, desejo para vocês uma excelente semana, com muita paz, tudo de bom, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, e vem com o Xande, porque o Xande é show!